Bom, gente, olá. Feliz 2013 para vocês, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando esse ano. Fiquei um tempo aí meio devagar e em dezembro acho que eu não cheguei a gravar nenhum vídeo, mas agora estou de volta, né? E vamos recomeçar de novo. Esse vídeo é uma necessidade realmente que algumas pessoas me cobraram e é uma resposta também, né? Transando Ideias, né? Que postou um vídeo em resposta àquele vídeo A Inocência dos Ateus. Então vou aproveitar esse vídeo para responder a ele e para esclarecer, né, as pessoas que realmente eu não esclareci o que é a Ordem de Melquisedeque. É culpa minha, eu realmente falhei nisso daí. Eu quero dizer para vocês que aqueles primeiros vídeos que tem aquela produção atrás, com chroma key atrás e tal, foram todos feitos num dia, né? Eu fui numa produtora de vídeo e fiz. Inclusive é um trabalho muito bom, vou pôr até aqui embaixo o link do Facebook do rapaz que fez para mim, do Henrique. Se vocês quiserem uma produção melhor, podem procurar ele, que foi excelente. A falha foi minha, né? Como eu sempre digo, ou como eu já disse, eu não tenho roteiro. Eu ligo a câmera e vou falando, eu tenho uma ideia na cabeça, uma câmera nas mãos e vou falando o que eu penso. E como todos aqueles vídeos, acho que foram 11, foram todos feitos em um dia só, eu acabei não expressando muito bem, não colocando muito bem as ideias. E hoje eu vou fazer isso, explicar o que é a Ordem de Melquisedeque e qual é o meu pensamento a respeito disso. Primeiro, a Ordem de Melquisedeque não é uma religião, é uma escola de... Eu não gosto de usar o termo esotérico, porque o termo esotérico pegou uma conotação muito estranha, né? O esotérico é aquele bicho louco que acredita em tudo, que tudo é uma fantasia, que o mundo ia acabar agora, 21 de dezembro, sei lá, é muito doido. Tirou-se aquele significado de um estudo oculto, tirou-se aquele significado da busca de um conhecimento, de uma verdade mais profunda, e no popular ficou uma coisa meio doida, meio louca. Então por isso que eu não gosto de usar esse termo. Mas eu poderia dizer que é uma escola esotérica, não no sentido de um conhecimento oculto e proibido e que só os iniciados podem ter, porque se fosse assim eu não gravava vídeos para pôr no YouTube, mas no sentido de buscar um conhecimento mais profundo. E no que eu me baseio, enfim. Primeiro eu quero dizer que o nome de Melquisedeque, né, a Ordem de Melquisedeque, tem a ver com eu ler na Bíblia sobre Melquisedeque e ter gostado muito, porque ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, então ele se refere ao que está acima de tudo. Segundo, não tem regra. Você não vai achar na história de Melquisedeque, seja no Gênesis, seja lá em Hebreus, quando fala especificamente de Melquisedeque, você não vai achar rituais, você não vai achar leis, você não vai achar dogmas, você não vai achar verdades pré-estabelecidas. Você vai ali ver um cara que é um sacerdote de Deus, ele até pratica um ritual, quando Abraão vai e paga o dízimo a ele, e ele faz um ritual, mas não é um dogma, é um simbolismo que tem um significado para ele e tem um significado para Abraão, só isso. Depois eu fui ver que deve existir umas 30, 40, 50 mil ordens de Melquisedeque, escola de Melquisedeque, site de Melquisedeque, ensinamento de Melquisedeque, e por aí vai. A ideia não é essa. Tanto que se depois eu acabar achando, né, que isso está trazendo muita confusão, eu vou mudar o nome. Porque a ideia é essa, eu não estou estabelecendo uma nova religião, nem a ideia de uma nova corrente, não é bem essa a minha ideia. Tá? O que é a Ordem de Melquisedeque? Bom, eu já falei em outro vídeo, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, tem lá xamãs e sacerdotes. Eu sou xamã, eu tive uma iniciação xamânica, tá? Então eu sou um xamã. Eu fui um pastor, deixa eu explicar bem isso aqui. Eu fui um pastor auxiliar de igreja, tá? Eu nunca estive à frente de uma igreja, tipo, a igreja é minha, eu estou comandando. Exatamente porque minhas ideias nunca foram muito ortodoxas. Durante a época que eu fui evangélico, eu realmente fui cristão, eu realmente acreditei mesmo, acreditei na Bíblia, acreditei naquilo que até hoje eu acho. Se você quer ser cristão, você só precisa focar no Sermão do Monte. Se você se esforçar para viver aquilo, ainda que tenha falhas, ainda que erre, mas você errou, se levanta e prossegue tentando, não precisa de mais nada, ali você vai ser cristão. E foi o que eu tentei, mesmo com falhas. E como assim essa visão, na verdade, verdadeira, ela não é muito bem-vinda e muito bem vista na igreja? Porque você tentar se livrar dos dogmas, tentar andar como Jesus andou, é muito bonito falar, mas não é legal você tentar viver, porque você começa a ser julgado como santarrão, como louco, como fanático. O que hoje eu realmente reconheço que eu fui fanático, só que assim, era um fanatismo que eu olhava para aqueles que estavam na cara que eram fanáticos e eu não era assim.
Porque o fanatismo dentro da igreja evangélica tem muito a ver com roupa. Eu sempre andei bem natural, bem tranquilo, usava short, ia na praia, jogava futebol. Tem a ver com que você não pode beber nada. Eu saía, ia jantar fora, ia a alguns bares legais, lugar de boa, tomar um vinho, numa boa, não me embriagava, não fumava, né? Aquela visão assim. Então eu não me achava fanático. Mas eu era fanático exatamente por crer que a Bíblia era a perfeita palavra de Deus e que tudo que estava escrito ali era verdade. Isso já tem outros vídeos aí meu que eu pus, vocês dão uma olhada e vão ver um pouco mais essa visão. Eu quero também aqui falar uma coisa, eu quero que você preste bem atenção para entender isso dentro do contexto que eu estou falando e dentro do contexto do que é isso na igreja evangélica pentecostal. Eu era um profeta. Isso não quer dizer que eu era o novo Nostradamus, que eu fiz previsões sobre o fim do mundo, que, sei lá, aquela visão geral que as pessoas têm de um profeta. O que é um profeta dentro da igreja evangélica pentecostal? Por exemplo, a Assembleia de Deus. Profeta é um cara que recebe um dom de Deus. Existem vários profetas, não são poucos, são muitos. A função do profeta é receber uma mensagem de Deus e passar aquela mensagem de Deus às pessoas. Nem sempre, normalmente não é uma previsão de futuro. Normalmente tem a ver com uma mensagem mesmo, você é um mensageiro, você é um carteiro. Então uma pessoa está passando por uma dificuldade, de repente você recebe uma mensagem de Deus. Isso na Bíblia também isso é chamado de vidente, mas tomou uma conotação negativa no mundo moderno para os evangélicos, isso é evidente. Na verdade, o profeta é um médium, mas ele também, isso é uma palavra proibida dentro da igreja evangélica. Então é isso, você fala. Dentro da igreja evangélica eu conheci vários profetas. Alguns profetas realmente não têm o que se dizer. Pessoas que são de Deus e as palavras que falavam eram palavras com, sabe, não estavam jogando conversa fora. Não estava, bom, vou falar de uma opção de coisa, ver se alguma coisa encaixa. Eu me lembro que eu conheci uma profetisa chamada Irmã Maria. Eu frequentava monte, né? Eu ia muito orar no monte. Lá em Mesquita, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tem um monte assim que é o top da balada evangélica. Chama Monte Oreb, e aí tem um monte do concerto, lá para trás tem um monte Sinai. E ali chega assim, em dia, por exemplo, de feriado, com tempo bom, dá mais de 2.000 pessoas só num monte daqueles. Eu conheci a Irmã Maria lá, uma pessoa muito simples, muito na boa, assim, aqueles vestidões, né? Usava só um vestidão de uma cor só. E ela sentava numa pedra, eu ia passando e resolvi pedir para ela orar por mim. E eu fiquei conversando com ela uns 40, 50 minutos. Ela falou coisas assim, não foi chute. Falou problemas que eu tive no meu nascimento, que minha mãe me contou. Falou problemas de saúde que minha mãe teve antes de eu nascer, que minha mãe também me contou, saber que era verdade. Um problema de saúde grave que minha mãe tinha, inclusive numa das pernas. E ela falou, e não tinha como ela saber, porque eu nunca tinha visto. E foi falando mais coisas, foi falando coisas do momento que eu estava vivendo. Falou algumas coisas do futuro? Falou. Falou, por exemplo, que a igreja que eu estava, que ela iria fechar, não ficaria ali. Levou anos e isso realmente aconteceu de uma forma diferente do que eu imaginei. Mas assim, o que ela falou se cumpriu. E, bom, assim são os profetas dentro da igreja, eu era um deles. Então me dedicava muito à leitura da Bíblia, lia a Bíblia inúmeras vezes, tinha aquela leitura devocional que você lê para aprender para você, tem aquela leitura que você faz para estudo, tem a leitura que você faz para preparar uma pregação. Bom, então eu era um profeta, me dedicava muito, acreditava demais naquilo. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo, né? Fui vivendo e vendo que as coisas não eram bem assim. Estou olhando aqui para marcar mais ou menos o tempo do vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu acho que vai ficar um pouquinho. Indo direto, né? Porque é o lado de Melquisedeque, a minha vivência como xamã, a minha vivência como evangélico, pentecostal e profeta que eu tive, a minha vivência que eu tive na Umbanda e no Candomblé, a minha vivência que eu estou tendo, estou buscando, exatamente em ter um contato direto com Deus. Se você quiser ver, lá tem 2 vídeos muito que eu gostei de fazer, que eu achei legal, que é a fé, a espiritualidade é para todo mundo. Eu abordo um pouco essa questão de espiritualidade e é a natureza de Deus, onde eu falo um pouco mais sobre isso. A ordem de Melquisedeque é isso, é aquilo que eu vivi, que eu aprendi e que eu estou compartilhando. Eu não sou o dono da verdade, as minhas palavras não são a palavra final sobre nada, porque eu estou aprendendo e estou aprendendo com outras pessoas também, que eu leio, que eu busco, que eu estudo, que eu vejo no YouTube, inclusive com ateus, porque estão me ensinando também coisas legais. E isso é a ordem de Melquisedeque. Bom, no vídeo do Transando Ideias, ele me pergunta sobre Melquisedeque, que afinal de contas não tem princípio de dias nem fim de dias, né? Se ele não nasceu. Eu não tenho essa visão, não. Eu acho que aquilo ali é apenas simbólico.
na Bíblia se fala muito sobre genealogias, de quem que você é filho, de quem que você é neto, etc, etc. E ali existe essa quebra. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, ninguém, assim, aparentemente conhecia ele, mas Abraão o conhecia, e ele chegou e provou que era. E na Bíblia ele é comparado a Jesus exatamente por isso. Ainda que se tenha uma vasta genealogia de Jesus, o ligando até mesmo a Davi e a Abraão e a tudo, mas o importante de Jesus não é de onde que ele veio. Passa a ser importante para cumprir as profecias messiânicas, mas o importante era ele e a mensagem dele. Então essa questão de Melquisedeque não nasceu, eu acho totalmente irrelevante, e eu acho que até os esotéricos que se prendem a isso, é uma coisa que você não tem como provar. Eu penso desse jeito e está acabado. Provar não tem como. Ele também me fala sobre o Zeitgeist, né? A pronúncia dele é melhor do que a minha. Sobre isso eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso, farei rapidamente, prometo. Eu já estava com vontade de fazer isso e agora estou mais motivado, só que eu vou ter que preparar um roteiro para falar sobre tudo que o Zeitgeist fala e a minha visão sobre isso. Mas vou falar sobre isso. Citando também Jetro, que era o sogro de Moisés, também era sacerdote de Deus Altíssimo. E não se fala sobre genealogia nem nada mais sobre Jetro. Mas provavelmente, muito do que Moisés aprendeu sobre Deus, aprendeu com Jetro. Sobre a ideia das mitologias judaicas ter sido tirada da Suméria, é óbvio. Não há o que se questionar sobre isso. É uma adaptação da mitologia suméria que os hebreus fazem. E claro, daí desenvolve-se outras coisas, uma mitologia que eles vão desenvolvendo. Mas isso é típico. A mitologia e a religião judaica se baseiam na mitologia suméria. Se baseia, por exemplo, no Código de Hammurabi. O cristianismo monta em cima do judaísmo e depois vai reinterpretando e recriando outras coisas. A Igreja Católica é uma interpretação da visão de Paulo, da visão de Jesus, da mensagem de Jesus. Não é a mensagem de Jesus, é uma interpretação. Da mesma forma que a Igreja Protestante, que saiu de dentro da Igreja Católica, faz uma nova interpretação. E aí da Igreja Protestante surge a evangélica, surgem os pentecostais, os neopentecostais, que são novas interpretações. Surge o mormonismo, que cria um outro evangelho de Jesus Cristo e outros livros, como Pérola de Grande Valor, o livro de Abraão, Doutrinas e Convênios, Testemunhas de Jeová, idem. Toda religião surge, normalmente, não vou dizer toda, né? Mas normalmente as religiões surgem, elas estão montadas em uma religião, e aí usam aquela religião como um trampolim, depois vão reinterpretando e de repente recriando outra coisa, até que outra vai fazer isso com ela mesma. Por exemplo, no caso do mormonismo, eles eram, por exemplo, como é que se diz? Nossa, desculpa a falta aqui da palavra, mas eles tinham várias mulheres, né? O homem poderia casar com várias mulheres. Depois eles abrem mão disso, porque isso era ilegal e iria destruir a igreja, porque os Estados Unidos começou a perseguir, botar na cadeia, né? Essa questão do... Fugiu a palavra. Essa questão de ter várias mulheres, né? Então o que ocorre? Hoje já existem os Blackmores, que eles voltam atrás, tornam a ter, né, um homem e várias mulheres e conviver juntos. Tem até uma série muito boa, acho que agora está passando no Cinemax, Grande Amor, que fala exatamente sobre essa questão de ter várias mulheres do mormonismo. E assim vai, quer dizer, não existe, não tem como dizer, isso aqui é verdade, eu vou provar. O Corão, que quer ser a verdade definitiva, dentro do islamismo tem vários outros segmentos, um dos quais eu simpatizo muito e que por eles é mal visto, que é os sufis, que é exatamente isso, o contato direto entre o homem e Deus, que é a minha proposta. Eu vou encerrar aqui, vou fazer outro, porque esse vídeo já ficou muito longo, e vou dar mais um vídeo em segmento disso, falou? Então até o próximo, valeu, tchau, tchau.